Pode Cristo. Pode Cristo. Pode chegar, pode falar, pode se expressar. Esse é o lugar pra você compartilhar. Simão Zelote era uma figura entre os discípulos sobre a vida a qual a Bíblia não descreve nada. Se sabe, além das especulações históricas, através de centenas de anos após a sua morte. Não obstante o silêncio do Novo Testamento sobre os seus feitos, como apóstolo, a tradição cristã deixou alguns rastros do que podem esclarecer, pelo menos em parte, suas jornadas missionárias. Particularmente no período na verdade pós-bíblico. Existem, como veremos a seguir, aspectos a serem desvendados acerca desse discípulo antes que nos ocuparmos com nossas prováveis ações missionárias. Simão é a variante da palavra Simeão, que significa ouvindo, ou aquele que ouve, ou bom ouvinte. Então Simão, ou Simeão, é aquele que ouve, ou que é bom ouvinte. A verdade é que nós temos vários Simãos na Bíblia Sagrada, não é apenas este Simão que nós vamos falar. Esse nome era muito comum, assim como eu falei na aula passada, que o nome Judas também era um nome muito comum, porque Judas vinha da tribo de Judá. Então, existem vários homônimos com o nome de Simão que estão na Bíblia no Novo Testamento. Por exemplo, você tem Simão, irmão de Jesus, tá? Você tem Simão Cireneu, você tem Simão o leproso, você tem Simão o mágico, você tem Simão Barjonas, que é o Pedro, Simão Pedro, e você tem Simão o fariseu, você tem Simão, que a Bíblia diz que era um certo ancião piedoso. Nós estamos também na genealogia do próprio Cristo, um Simão. Temos também Simão, pai de Judas Iscariotes. E nós temos o Simeão, chamado Níger, um profeta de Antioquia. Veja que este nome era muito amplo. Nós temos muitos Simãos, né, nas Escrituras Sagradas. E nós temos aí uma obscuridade sobre a vida deste apóstolo. Era um braço, uma linha política armada. E eles lutavam contra o imperialismo romano, né? A vinda do Império Romano. O Império Romano vinha para as cidades, tomar as cidades, conquistou o mundo todo daquela época, e Jerusalém não foi diferente. Jerusalém foi conquistada pelos romanos, né? E ali, aquela conquista, né, dos romanos foi criada 30 anos antes por um outro Simão também, por um outro homem, eram os revoltosos, né? Eles eram revoltosos políticos, religiosos, não eram apenas políticos, mas eles eram também zelotes, zelavam pela lei mosaica, né? E eles, na cabeça deles existia um fervor nacionalista. Eles eram, vamos dizer assim, eles pegavam em armas contra o Império Romano, eles lutavam. Provavelmente Barrabás era nacionalista, Barrabás era zelote, não é? Mas Barrabás era muito mais ligado à área, vamos dizer assim, militar, ou à área de combate, vamos dizer assim, né? Eu estava na minha pesquisa, no meu estudo durante a semana sobre Simão, eu ouvi de tudo, e uma das coisas que eu ouvi que Simão seria até irmão de sangue de Barrabás. Mas nada comprovado, nós não podemos afirmar isso. Mas provavelmente Simão, se ele realmente foi desse partido dos zelotes, provavelmente ele lutou ao lado de Barrabás para a libertação do povo de Israel, o povo de Jerusalém. Uma breve olhadela nos rastros que os zelotes imprimiram na história nos conferirá uma ideia aproximada da ideologia que por algum tempo marcou a vida deste discípulo de Cristo. Dentre os povos dominados pelos romanos, certamente os judeus estavam entre os mais insurretos. Dia a dia se elevavam os ânimos contra Roma e seus cúmplices de Herodes, os quais controlavam politicamente a parte da Palestina, devido à aversão ao politeísmo, não é? Porque os romanos eram politeístas. Então, pelo que parece, a história dos zelotes começa com uma rebelião ocorrida na Galileia, liderada por Judas o Galileu, que se insurgiu contra o recenseamento efetuado pelos romanos nos dias do nascimento de Jesus. Lembra aquele recenseamento? E aconteceu que surgiu um decreto de César Augusto para que todos fossem se alistar, e foram cada um se alistar à sua própria cidade. José e Maria foram alistar-se em Belém. Lembra disso? Então, os zelotes surgiram nesta época. A diversidade dos rebeldes judeus, os quais os chamados zelotes, incluía algumas terríveis ações, facções cruéis, como a dos Sicari. Sicari era uma facção de dentro dos zelotes, mais violenta ainda. É possível que eles tinham uma arma até que os caracterizada, embora não se
possa comprovar, é possível que o punhal de Sicário nunca tenha derramado sangue romano, uma vez que estavam muito ocupados com a extinção dos traidores judeus. Eles tinham isso também. Eles quando descobriam que alguns abandonavam essa prática, né, de ir contra Roma, eles matavam seus próprios amigos. Olha só que pessoal estranho. Está parecendo com um pessoal que surgiu no Brasil na década de 60, dizendo está lutando por democracia e usava armas e matava seus próprios amigos, né? Muito parecido. Eles transbordavam de ódio pelos romanos em função do assassinato de seu avô e pai, de 2 de seus irmãos, Menahem bar Juda, né, liderou os Sicário na esperança de aniquilar os traidores e expulsar os invasores romanos de Israel. Um passado marcado pela violência e pela brutalidade, como possivelmente vivenciado por Simão Zelote, nos convida a uma pergunta. Como um homem, membro de um partido de extremistas, se vê imbuído pelo forte desejo de tornar-se um seguidor de Jesus, dispondo-se a compartilhar sua vida com homens que, a exemplo de Mateus, personificavam tudo aquilo contra Jesus lutava. Olha só uma coisa interessante, é possível que Simão Zelote tenha sido enviado pelos Zelotes para, dentro do contexto de Jesus com seus discípulos, conquistar Jesus para ser se tornar se juntar, né? Então você imagina, eu estava estudando essa semana, eu imagino que os Zelotes tinham um plano de trazer Jesus para si próprio. Imagina a força que os Zelotes iriam ter, se Jesus entrasse para o seu partido. Então, uma das possibilidades que eu estava estudando essa semana é de que os Zelotes teriam enviado Simão para se juntar aos discípulos ou participar daqueles momentos, né, para espionar Jesus. E no meio disso ele teria tido um encontro com Jesus, né? Porque havia um interesse muito grande dos Zelotes na pessoa de Jesus. Jesus já tinha um ex-coletor de impostos, né? E ele havia abandonado a coletância do imposto, que é o Mateus, né? E então agora Jesus recebe um nacionalista, né? Que a Bíblia diz, o livro de João fala que ele é conhecido como nacionalista, né? Também era conhecido como fanático, né? Nas escrituras. Ele tinha o zelo da obra da evangelização, então era uma pessoa que ele era tão, vamos dizer, tão pegado à ideia, que ele era chamado de fanático ou nacionalista. Então, o pastor britânico John D. Jones comenta o seguinte: a presença de Simão Zelote, o feroz e indomável patriota na lista dos apóstolos, é uma bela ilustração do poder conciliador e reconciliador de Jesus Cristo. Uma das marcas do reino do Senhor é exatamente isso, a reconciliação. Falando que Deus poderia trabalhar com pessoas que eram agressivas, violentas, pessoas que tinham uma violência no seu coração. Provavelmente Simão, o Zelote, ele tinha uma violência no coração. Se ele realmente fez parte do partido dos Zelotes, que eram os mais zelosos, que eram os mais nacionalistas, eram os mais revolucionários, que lutavam contra o domínio romano, certamente no coração de Simão havia muito ódio, muito ressentimento. E então por isso que o livro de Isaías ele profetiza dizendo que habitaria o cordeiro junto com o leopardo, com o leão, isto é, com aquele agressivo. E Jesus foi trabalhando na vida de Simão, né, diz este autor em inglês. Na primeira companhia de discípulos reunidos ao redor do mestre, no próprio círculo de seus apóstolos, pode-se perceber o cumprimento dessa profecia. Ali vê-se o lobo habitando junto com o cordeiro, assim como o leopardo repousando junto à criança. Na lista dos 12, encontram-se os nomes de 2 discípulos que antes sempre estavam dispostos a ir à luta, odiavam-se mutuamente com ódio feroz e amargo, até que Jesus, atraindo para si, atraiu um ao outro. Estes outros homens eram Mateus, o publicano, e Simão, o Zelote, pessoas que eram rejeitadas. Mateus e Simão eram pessoas que elas eram mal vistas. E Jesus chama esses camaradas para serem discípulos, serem apóstolos, serem os que iam divulgar a palavra de Deus. Um ex-publicano, 2 homens rejeitados até mesmo pelo povo judeu, porque eles matavam judeus. Eles tinham ali uma adaga, uma faca, uma adaga, para matar judeus traidores, chamados traidores da nação. Era isso, gente. O Mateus, ele era representante de Roma, havia sido representante de Roma, e era novo discípulo de Jesus. E agora me entra esse camarada Simão, que ele havia sido revolucionário contra os romanos. Problema sério. E Simão... Mateus, o covarde judeu, instrumento do opressor romano, e Simão, o turbulento, selvagem patriota. Simão e Mateus cresceram juntos e se tornaram amigos nos dias de sua juventude. É possível que fossem até parentes. É verdade, existem algumas possibilidades de que eles seriam parentes. Naquele momento a união se transforma num ódio amargo. Simão considera Mateus traidor, vê-se pronto a afundar sua adaga no coração
do traidor de Israel. Se algum dia houvesse uma inimizade incorrigível e reconciliável, esta foi a que Simão Zelote teria do publicano Mateus. Mas graças a Deus se tornaram amigos, amém? Mas aqui estão ambos de lado a lado, não mais estrangeiros, muito menos estranhos um ao outro. Antes eram inimigos e agora são amigos e reconciliados em Cristo. Não devemos ignorar a possibilidade de que Simão tenha se aproximado de Jesus, motivados pela crença de que ele seria o Messias herói esperado. Olha o que eu falei para vocês. O que eu falei para vocês aqui se confirmando, olha. Que ele poderia acreditar que Jesus seria o libertador nacional que há muito desenhara na mente dos reacionários como os zelotes. Na inflexibilidade de seu raciocínio, seria uma mera questão de tempo para que o manso nazareno se tornasse um zelote. Então, provavelmente, como eu falei a vocês, há uma grande possibilidade dos zelotes terem enviado Simão para tentar, vamos dizer, trazer Jesus para seus objetivos revolucionários. Isto é, Simão começou a ouvir a palavra de Jesus e começou a haver uma transformação na vida deste homem. Começou a ver uma transformação neste homem. Ele começou a ver que o reino que Jesus vinha pregar, o reino que Jesus vinha divulgar não era desse mundo. Não era um reino humano, não era um reino que se vencia pela força, não era um reino que se vencia pela revolução, não era um reino que se vencia através de apenas palavras, mas de palavras e de ações. Ainda que as inquietações do cunho sociopolítico tenham ditado por muito tempo os rumos da vida de Simão, na vida junto à companhia com o mestre, testemunhando sinais, prodígios, permeados por ternura, misericórdia, foram suficientes para alterar a escala de valores deste homem que era idealista radical. De outra sorte, como poderíamos imaginar um zelote tolerando seu mestre atender logo um centurião romano para que sarasse o seu servo, como vemos em Mateus 8. Olha que interessante, vamos ver esse texto aqui. Imagina a situação de Simão nesta situação aqui, gente. Mateus capítulo 8 diz o seguinte, versículo 5 a 13. Imagina Simão, que era um camarada que odiava os romanos, nessa situação. Olha, vendo isso, ó. Vamos lá. E quando ele entrou em Cafarnaum, um centurião romano aproximou-se dele e implorou: Senhor, meu criado está deitado em casa, paralítico e sofrendo horrivelmente. E Jesus disse: eu irei curá-lo. Mas o centurião respondeu: Senhor, não sou digno que entre em minha casa. Basta que digas uma palavra e meu criado ficará curado. Pois também sou homem sob autoridade, com soldados em minhas ordens. Digo a este vai, e ele vai, e a outro vem, e ele vem. Digo ao meu criado, faz isso, e ele o faz. E ouvindo isso, admirou-se Jesus e disse aos que seguiam: em verdade vos afirmo que nem mesmo Israel achei fé como esta. Imagina como é que ficou a cabeça deste discípulo de Jesus, que antes odiava os romanos, que antes queria que os romanos morressem, que ouvindo uma situação como essa, um romano, imagina Simão nessa situação. De qualquer modo, se um entendimento amplo acerca do Messias só se estabeleceu no coração do apóstolo após a ascensão de Cristo ou durante o Pentecoste, como creem alguns, existia então alguém lá, dentro dos discípulos, que ainda acreditavam que Jesus ainda iria de alguma forma fazer ali a restauração do reino de Israel. Então, quando diz assim, restaurar o reino a Israel, seria trazer Israel de volta à sua soberania própria. O apóstolo Simão teve um dedicado e longo ministério, passou a ter viagens missionárias em regiões distantes. Todos os teólogos, todos os estudiosos que nós pesquisamos aqui, apresentam Simão como um pregador que foi para Alexandria, isto é, para o Egito, né? Cirenaica, Mauritânia, Líbia e principalmente Ilhas Britânicas. Não são as poucas as histórias que o vinculam em outros vultos apostólicos do primeiro século. As Ilhas Britânicas, algumas delas evidentemente não passam de meras fantasias, resultado de um esforço maculado por falta de historicidade, voltado para a tentativa de vincular o surgimento de algumas igrejas com nomes apostólicos que lhe conferissem a notoriedade. Outros, portanto, são sustentados por lampejos históricos que, embora pálidos, não podem ser ignorados. Nomes como Simão, Pedro, Paulo, José de Arimateia, Simão Zelote são frequentemente encontrados em documentos que relatam uma tradição apostólica na Inglaterra do primeiro século. Olha que interessante. Então pode ser que Simão tenha pregado na Inglaterra ou na chamada Britânia, porque a Inglaterra, antes de se tornar Inglaterra, ela era chamada de Ilhas Britânicas, Britânia.
A história não deixou registrada com precisão a chegada do evangelho às Ilhas Britânicas, mas alguns indícios nos asseguram que a fé cristã ali aportou muito antes dos esforços de Columba e de Lona, seus monges irlandeses, do enviado papal, nos séculos 6 e 7. Então, olha só que interessante. Então, existem evidências históricas nas Ilhas Britânicas que o evangelho já tinha chegado antes dessa missão aqui. O Papa havia enviado os monges irlandeses para aquela ilha para pregar, e quando chegaram lá já havia a pregação do evangelho. Para alguns historiadores da antiga Inglaterra, Britânia, assim como a Gália, a atuação dos soldados convertidos ao cristianismo, integrantes das legiões romanas ali estacionadas, foi decisiva para a difusão do Evangelho de Cristo, especialmente porque o país era um dos lugares de repouso preferidos dos legionários romanos. Conta-se que, em 57, a esposa do general Aulus Plautius, delegado de Cláudio para a administração da ilha, sofreu acusações de ser adepta de costumes judaicos. Essa era uma expressão típica dos convertidos ao evangelho num tempo em que a fé cristã ainda não havia sido totalmente dissociada do seu berço judaico. Seria essa uma evidência de que o cristianismo havia chegado no primeiro século naquela ilha? Há indícios da presença cristã na Britânia, também no terceiro século. Olha que interessante. Então, como eu estou mostrando aqui para vocês, a fé cristã parece ter chegado a essa ilha. Então, provavelmente, essa ideia de que Simão Zelote teria sido aquele que teria trazido o evangelho para a Inglaterra. Outros também acreditam que ele estaria na África também, tenha pregado na África e lá teria morrido. Tem um amplo estudo aqui sobre a Britânia, né? Nós não vamos falar sobre isso. Vamos falar da parte final, da morte ou dos últimos anos de vida de Simão, né? Realmente, rapaz, é muita informação sobre Simão lá na Inglaterra. Rapaz, muito interessante. Olha, se vocês forem buscar informações, né, tem muitas coisas. Cadê? Então aqui diz o seguinte: como terminou a carreira de Simão? Simão Zelote atravessou toda a Mauritânia e as regiões africanas anunciando a Cristo, e foi, por fim, crucificado e morto, enterrado na Britânia, como era a crucificação, uma penalidade tipicamente romana para os escravos foragidos. E isso teria acontecido. Simão Zelote foi martirizado no leste da Britânia, talvez, como diz a tradição, sob os arredores de Caistor, sobre a jurisdição de Caius Décius, o oficial cujas atrocidades causaram a eclosão da Guerra Báltica. Alguns acreditam também que ele teria sido morto e cerrado ao meio. É também uma crença de que Simão teria sido cerrado ao meio. Inclusive, as imagens que são utilizadas para representar Simão pela própria Igreja Católica é um livro. Lembra semana passada que nós falamos sobre o machado do Judas Tadeu? Né? Deus tinha um livro e tinha um machado, né? É complicado, né, você representar um personagem bíblico, vamos dizer assim, com o seu instrumento de tortura. O Judas Tadeu, né, foi morto com machadadas. E agora a gente tem Simão, ou Simeão, né, Simão, morto e cerrado ao meio. Então aí, nas imagens que a Igreja Católica utiliza-se de Simão, é ele com um livro na mão e ele com uma serra, um serrote na mão. Você pode ver, se você buscar aí no Google, você vai encontrar figuras de Simão Zelote com um serrote na mão, porque ele é cerrado ao meio depois da crucificação. Ele pregou na Síria, Mesopotâmia, pregou na Pérsia, e ele ali, nessa outra possibilidade, ele teria sido cerrado ao meio juntamente com Judas Tadeu. A outra lenda aqui. As lendas que falam de Judas Tadeu na Armênia, que foi pregado também, né? Foi pregado na Armênia. E Simão Zelote, a Bíblia não fala nada sobre a morte dele. A tradição católica da igreja sustenta que as relíquias de Simão estão depositadas na Catedral de São Pedro em São Paulo, em Roma. A Igreja Católica reconhece que fragmentos que atribuem ter sido do seu corpo estejam espalhados através da Europa por diversas igrejas, entre as quais as catedrais de São Saturnino, na Espanha, do Cernin, na França, até os fins da Segunda Guerra Mundial, a capela do mosteiro de Saint-Norbert, de Colônia, na Alemanha, destruída por bombardeiros aliados no final da Segunda Guerra. Então, olha só, pedaços e partes de Simão teriam sido espalhados por toda a Europa. Isso, gente, não é nada que a gente possa confirmar.
Então nós vemos aqui, Simão, para a gente finalizar nossa aula, podemos dizer que ele não deixou de ser um patriota. Ele seguiu a Cristo, a pátria dos céus. Ele deixou aquela religião, ele deixou aquele grupo de pessoas que eram nacionalistas e queriam ver uma revolução para fazer uma revolução espiritual na vida das pessoas, que é o mais importante. Simão largou uma revolução, digamos que para sua época, que lutava pela democracia ou pela volta do reino de Israel à sua soberania, para aceitar o reino de Deus, uma transformação. Lembremos-nos que Jesus falou que o meu reino não é deste mundo, o meu reino não é humano, o meu reino não é revolucionário, o meu reino não é pego pela espada. Lembremos-nos que Cristo pediu a Pedro que matasse aquele homem, e disse, pela mão da espada você morrerá, se você pela mão da espada se apegar. Então você vê que Simeão teve que passar por uma grande transformação de vida, uma grande mudança na sua mente. E nós somos pessoas que aprendemos a cada dia a mudar a nossa mente. Simão teve que tolerar a presença de Mateus, que era tinha sido um representante romano no meio dos discípulos. E ele teve que mudar o seu pensamento e se tornar amigo de Mateus. Veja que loucura, que dificuldade era as mudanças que deveriam acontecer na vida de Simão. Os discípulos de Jesus, a gente pode afirmar que Jesus escolheu pessoas que eram mais estranhas. Você tinha Pedro, que era um camarada que também era violentíssimo. Você tinha ali Tiago e seu irmão João que falaram para Jesus, manda fogo do céu para destruir aquela cidade. E Jesus chama esses caras para serem apóstolos. Por que Jesus faz isso? Porque ele faz isso com a gente. Ele chama ele chama você, ele chama o cara que é teimoso. Você é teimoso, você é reclamão, você é ranzinza. Eu sou teimoso, sou reclamão, sou ranzinza, sou pecador. Todos nós somos pecadores, todos nós temos nosso defeito. E Jesus chama a mim, chama você. Por que Jesus não ia chamar Simão? Por que Jesus não ia chamar dois inimigos mortais, que seria Simão e Mateus, para fazerem parte deste grupo de discípulos? A gente aprende com a vinda de Mateus e de Simão, estarem juntos, que nós podemos viver e conviver juntos com as nossas diferenças, que teríamos tido no passado. E convivência muito boa. Gente, nós queremos agradecer você ter ficado com a gente, tá bom? Um abraço, tchau, tchau.